Olá pessoal, aqui é o professor Alfredo de Filosofia. Nós estamos aqui para um tutorial. Algumas dicas, alguns procedimentos para ficar mais fácil para a gente atravessar esse período aí e para a gente aproveitar também esse tempinho para estudar. E coisas boas e interessantes, como esse próprio ambiente virtual, o Classroom, junto com a aula Paraná, e também os formulários, que é a forma que a gente tem de se exercitar e ter avaliação também a respeito dessa disciplina de filosofia e as outras disciplinas também nesse primeiro trimestre. Ok? A imagem que vocês estão vendo, a imagem da tela, filosofia, segundo ano, tá? Do médio, e o Classroom, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele funciona como se fosse um blog, ou seja, a última postagem sempre fica em cima. Então a primeira coisa que vocês veem aqui logo abaixo do título vai ser a aula 10, que é a última aula. Só aguardem aí que tem a aula 11 e a aula 12 chegando daqui a pouquinho, acho que para amanhã, depois da manhã. E a primeira postagem então está lá embaixo, a primeira postagem que nós fizemos, que eu fiz no caso, antes ainda de entrar as videoaulas aqui no Classroom, né, explicando exatamente a aula Paraná, que está na TV aberta, o Classroom, que é esse ambiente virtual de aprendizagem, ou sala de aula, tá? O livro de filosofia, para quem tem, pode acompanhar também, e a nossa sala de aula que nós tivemos no início do bimestre. E aqui eu já pus logo acima uma outra postagem, falando sobre as nossas primeiras aulas de filosofia, o que é a filosofia, a questão da subjetividade filosófica, a questão da verdade como busca da filosofia, a diferença entre realidade e verdade, e um pequeno texto aqui de filosofia do Martin Heidegger, que aqui até tem um videozinho dele de 3 minutos, bem sintético, para a gente descobrir um pouquinho o que é ele. Aí vem aqui outras postagens da Célia, caso alguém esteja com saudade dela, tem o rostinho dela aqui e pode responder que ela vai ver também a mensagem de vocês. É só escrever nesse espaço aqui, inclusive se alguém quiser pôr aqui algum emoji, né, um desenho, aqui eu pus na Graciela, que está aqui também, online, fazendo parte do nosso grupo. Aqui tem mais outra postagem minha com podcast, né? Ou seja, pode abrir pelo do SoundCloud, pelo Twitter ou pelo próprio Spreaker. Aqui tem os links, tá, que você pode ouvir, principalmente para quem tem celular, não tem muita velocidade, pode ouvir o conteúdo das aulas também que estão lá postados do primeiro, segundo, terceiro ano, só tem que pegar lá 1, 2 ou 3 do ensino médio. Tá? Aqui mais umas postagens de aula, porque não estava sendo postado ainda, aqui uma mensagem do Sanderson, tá, que está aí também, se alguém quiser responder ali que nem o Brian, fique à vontade. E aí tem as postagens das aulas, tá? Da 2 até a aula 10. Então, quando você clica aqui numa postagem de aula, que é uma atividade, na verdade, né, dentro da categoria, não é só mural, é categoria atividade, não esta tela, que essa aqui é a minha, vai aparecer assim para vocês, e vocês têm 3 opções aqui dentro de cada uma das atividades de aula. Tá? Então, filosofia segundo ano, médio, aula número 10, aqui no caso, né? Então vocês podem acessar os slides, né, semelhante ao PowerPoint, mas no Google Apresentação, vocês veem online, ou seja, não gasta a memória do computador, só do acesso mesmo, né? A videoaula no YouTube, tá? Vocês podem acessar por aqui, quem não pegou na televisão pode assistir aqui pelo YouTube, são 40 minutos em média, e os formulários, aqui é que tem as atividades e isso aqui hoje que a gente vai fazer. Então quando você clica aqui no formulário, vão aparecer o espaço. Por que formulário? Porque você tem perguntas e respostas, né, que podem ser abertas, ou seja, descritivas para você digitar, ou tem perguntas também objetivas, né, só para fazer o X ou a bolinha, né, e aí vocês vão enviar. Aí eu vou receber e corrigir. Se for objetivo, algumas até já estão com correção automática. Mas, no caso das subjetivas, eu preciso corrigir lá e dar o ponto. Tá? Então muita gente já fez, né? Espero que todos estejam fazendo também. Então vamos lá. A primeira que nós tivemos, a aula 2 aqui, tá? Aula Paraná, ainda a parte de exercício, estava no início. Então ele vai perguntar qual o seu nome, você tem que perguntar, essa pergunta é obrigatória, tá? Tem que pôr alguma coisa ali, o nome da sua escola, do seu município, tá? Então você vai preencher os campos aqui, né? O seu CGM, número da matrícula, tá? Esse aqui não é obrigatório, tá? Mas se souber, pode pôr lá. E aí clica em próximo, tem mais algumas questões lá que você vai respondendo, só que vai dizer que é obrigatório. Então a primeira atividade é essa aqui.
A segunda é a aula 3. Aqui já entramos sim, né, nas temáticas. Então tem aqui, qual que é a temática dessa aula número 3? Senso moral e consciência moral. Você pode clicar aqui no sim, quero registrar minha presença, apesar que ele faz isso automaticamente que você entra com login e senha. Entrando com login e senha, ele já registra. E aí tem uma única questão aqui, no texto lá no PowerPoint, tem o texto, um texto filosófico antigo de 2.500 anos que fala de um anel mágico, ou seja, põe o anel, fica invisível. Isso não é só coisa de super-herói atual, não. Há 2.500 anos já se tinha esse desejo. Para quê? Para quê então? Para eu saber o que estão falando de mim, para eu poder fazer as coisas sem ninguém me ver. Só que aqui ele pergunta, e se você tivesse um anel desse para ir num shopping, o que você faria? Então aí você vai responder qual que é a sua atitude frente a isso e explicar, né, qual o argumento, por que você agiu de tal maneira. Então a aula 3 é isso, você vai escrever aqui, eu vou receber, aqui tem um ponto, né, ou seja, ele vale um ponto, só que eu tenho que corrigir, vai aparecer 1.1 depois que eu corrijo. Alguns já devem ter recebido até alguns e-mails, né, dizendo que o seu trabalho foi corrigido e foi postado. Você já corrigiu e não ganhou o ponto porque estava errado, o professor não deu ponto. Faça de novo. Essa é uma variação desse formato de avaliação. Você não gostou da sua nota? Faça de novo. Você que escolhe a sua nota. Não sou eu, professor. A partir do momento que estiver certo, você respondeu aquilo da forma correta, vai ganhar o ponto. Então você escolhe a sua nota. Né? Eu sempre digo, não dou, não vendo, não empresto, não alugo nota. Não. Você escolhe a sua nota. Essa é uma forma de você escolher. Você que vai dizer qual que é o seu desempenho. Né? Aula 4 é sobre ética antiga. E você pode clicar aqui, sim, quero registrar essa aula, só para reforçar. E aí a pergunta, por que a ética no período clássico grego é considerada racionalista? Então justifique com exemplos, concepções éticas dos filósofos desse período. Só lembrando, né, a ética aí precisa ser justificada, precisa dizer o porquê. Causa, efeito, ação, reação. Por que você fez isso? Por esse motivo. Então você tem que compreender o motivo pelo qual faz as coisas. Isso a torna racionalista. Segunda questão aqui, quais os problemas que as emoções, aquilo que os gregos chamam de paixões, podem trazer ao plano do agir? Se eu me movo por paixão, pode não ser necessariamente racional. Então, são questões antagônicas, são contrárias uma da outra. E aí depois vocês clicam em enviar. Aí eu recebo aqui, eu posso corrigir e dar a nota também, porque aqui são questões abertas. Então essa é a aula 4. Vamos para a aula 5, é sobre moral sofista. Então você pode clicar aqui, sim, quero registrar. E a primeira questão, o que significa sofista? Lembrando que os sofistas são aqueles filósofos que vêm posterior aos pré-socráticos, também chamados filósofos da natureza, né, e vão até o período dos 3 grandes filósofos, período clássico da filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles, nesse período histórico. Alguns até junto com Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o que eles vão falar? Eles vão sair da temática da natureza e já entrar na temática do ser humano, do homem, o que ele pensa, o motivo pelo qual. Então, qual a arte que os sofistas ensinam? Eles não eram youtuber, não tinham programa de rádio nem de televisão, não escreviam livros nem colunas sociais. O que eles faziam? Oravam. Então a oratória, a fala na praça, na ágora, esse que é o ponto dos sofistas. Assim que eles disseminam as suas ideias. Quais os 4 tipos de expressões da filosofia sofista? Tem lá bem certinho no PowerPoint, não precisa nem ver toda a aula, é só abrir o PowerPoint, lá já aparece um dos primeiros slides. Os 4 tipos de discurso ou 4 temáticas que eles tinham. Questão número 4, os sofistas mudaram o eixo problemático da filosofia. Qual era o problema investigado deles antes, né, dos sofistas? E qual o problema passou a ser questionado com os sofistas? Qual a diferença? Então, até já citei, né, os pré-socráticos vão ver questões da natureza. Já os sofistas vão ver questões do ser humano. O ser humano passa a ser o foco, o centro. Né? Então, até tem um sofista que vai dizer que toda visão é a visão do ser humano. O ser humano é o centro de todas as coisas. A sua opinião, a sua experiência, aquilo que ele percebe é que vão ser a referência do que é verdade. E 5, estabeleça a relação, um parâmetro entre os sofistas da antiguidade e uma profissão nova agora, né, que parece ser um sofista.
Você pode dizer, até um professor que grava uma videoaula, tutorial. Pode ser um sofista? Pode. Um assessor parlamentar? Pode. Um político? Talvez. Por quê? Então, também dê uma justificada. Tá? Não só apontar, justificar. E aí clique em enviar para eu receber as suas questões e poder corrigi-las. Ok? Vamos lá então, aula número 6. Número 6 é só ética socrática. Então já é em Sócrates. Lembrando, Sócrates é o primeiro dos 3 grandes filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates foi professor de Platão, Platão foi professor de Aristóteles. Tá? Os 3 grandes. E aí, o que o Sócrates vai falar? Você pode clicar aqui, sim, quero confirmar minha presença. O que é o ser humano, segundo a concepção socrática? É a sua alma ou o seu corpo? Então aí agora você tem que fazer aqui essa distinção. Se eu não me engano, esse aqui é até um exercício que já autocorrige. A alma, a psique, está relacionada a 2 habilidades ou faculdades humanas, segundo Sócrates. Qual dos pares abaixo aponta essa capacidade? A sua capacidade sensorial e motora ou a sua capacidade intelectual e moral? Isso que eu quero saber, porque até hoje se discute isso, principalmente na questão da psicologia. O que é o ser humano? O que é a sua psique, a sua alma? A noção de virtude socrática, qual que é? O que é uma virtude socrática? São 2 opções. É o que? A capacidade de convencimento ou é a ação a partir do conhecimento verdadeiro? O que Sócrates diz que é a virtude? Qual o princípio do conhecimento segundo Sócrates? Conhecer a si mesmo ou convencer os outros da verdade? Tão básico que isso aqui é questão até de primeiro ano. Vocês devem ter visto isso aqui muito no ano passado, no primeiro ano. E a última questão, para a ética socrática, o resultado das ações do bem é a salvação da alma ou a felicidade? Qual é a concepção de Sócrates para as boas ações? Por que se faz boas ações? Então aí é só clicar em enviar, aí eu recebo para corrigir e vocês têm a nota depois. Ok? Vamos à próxima aula, número 7, com um pequeno texto de Platão, porque agora é a ética platônica. Tá? Só lembrando, mas aqui já aparece logo de cara Sócrates, é Platão ou Sócrates? Lembrando, Platão, ele foi aluno de Sócrates. Sócrates provavelmente nem sabia ler e escrever. Nós conhecemos Sócrates através dos escritos do seu discípulo, do seu aluno, pupilo Platão. Então, o que acontece com os diálogos, que é o formato de escrita de Platão? O Platão vai escrever em forma de diálogo, um pergunta, outro responde. Só que dos personagens desse diálogo, o principal personagem que Platão relata é Sócrates, o seu professor. Tá? Então, Sócrates aqui ele está falando. E quem está respondendo aqui é Glauco. Tá? Aonde? Em que obra? No livro A República, tá? Livro 9, seria o equivalente ao capítulo 9 da República. Ok? E aqui vocês vão ler esse texto, tá? E aí vocês vão responder. A partir dos conhecimentos sobre ética platônica, explique a quem Sócrates está se referindo no trecho da obra A República. Tá? E só justificar a sua resposta. Segunda questão aqui, assinale a alternativa que demonstra os conceitos pelos quais Platão faz referência ao saber do senso comum e o saber filosófico, a opinião e o conhecimento, a ciência. Qual desses aqui corresponde a isso? Tá? Ou seja, o que é uma opinião? O que é um saber científico? Tá? Como é que ele identifica isso? Então tem 2 palavras gregas aqui, que faz parte do conceito de Platão, sobre a diferença entre um senso comum e um saber filosófico. Lembrando que no caso, o saber filosófico não se diferencia de saber científico. Filosofia e ciência aqui ainda na filosofia antiga é a mesma coisa. Ok? Aí tem um texto de Sócrates e mais 3 questões. A número 3, faça uma síntese da concepção de Platão sobre a relação corpo e espírito. Qual a relação corpo e espírito? Qual a relação entre a sensorialidade e a intelectividade? Segunda questão aqui desse bloco, o trecho citado faz alusão à teoria das ideias de Platão. Por quê? Lembrem-se da teoria da caverna. O que é a caverna? O mundo das sombras, mundo sensorial que nos enganam. Lá fora, o sol bem absoluto, a luz, é o conhecimento verdadeiro. Então, lembrem-se dessa dicotomia. Tá? E terceira questão, do seu ponto de vista, a concepção platônica tem adeptos ainda hoje. Justifique. Quem é que tem um aprimoramento melhor sobre a questão do conhecimento das ideias e não tanto pela sensorialidade? Dê um exemplo aqui. Tá? E aí cliquem em enviar para eu receber aqui as suas questões. Ok?
Próxima aula, vamos aqui o começo, aula número 8, ainda sobre ética platônica, mas parte 2. Um pequeno trecho aqui de Platão também, mas é do seu diálogo O Banquete. Tá? E o que aparece lá no banquete? Visto a citação da obra O Banquete de Platão, apresente a definição de amor, segundo o pensamento do filósofo. Aqui já está até escrito a minha resposta, porque logicamente antes de eu corrigir a resposta de vocês, eu faço e tenho que acertar também. Mas ele vai dizer que inicia pelo sensorial, de degrau em degrau, passando pelas ações humanas, né, a arte, aquilo que você faz, chegando até o intelecto, ou a ciência, que é, digamos assim, o mais perfeito do amor. Então, o amor pelo conhecimento, que é o sofofilósofo. Tá? Então, aqui são degraus. O que são esses degraus, cada um deles? Né? É um amor, é um amor, é um amor, mas cada vez mais específico e mais completo. Aqui outra questão também, tá? Para a diferença entre Platão e os sofistas. São aqui uma questão objetiva. Tá? E a última é, a partir de uma pesquisa sobre a cidade ideal concebida por Platão, responda de forma justificada a seguinte questão: por que podemos afirmar que a cidade ideal e justa descrita por Platão é a sofocracia? O que é a sofocracia? O que é o kratos? O que é a sofia? Né? Então, isso leva a uma política de gestão. Lembro que ele escreveu a politeia, né? Em grego, em português, república, no sentido de que qual que é a cidade para o bem? O que é o bem em Platão? É a luz, é o sol. Confira Caverna de Platão. Então, para chegar lá, para alcançar essa luz, quem tem que comandar a cidade? Alguém que saiba onde está a luz. Esse ele diz que é o detentor do conhecimento. Aí clique em enviar para eu receber as suas questões. Vamos lá, aula número 9. O tema é, agora então, Ética Aristotélica, número 1. Tem um texto aqui até bastante grande, um texto clássico do Aristóteles, que é Ética Nicômaco. Estou até lendo esse livro agora, né? O livro inteiro, não só o trechinho aqui, mas não vou ler o trecho aqui para vocês. Vocês podem ler lá no Classroom, né? Nesta aula 9. Mas aí, para responder as ideias desse terceiro filósofo do período clássico. Lembrando, primeiro Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora nós estamos no último dos três grandes, que é Aristóteles. Ele vai dizer que chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca do interesse de outra coisa. E em seguida, identifica-se bem a felicidade. Ou seja, o bem absoluto em Aristóteles é a felicidade. Mas eu gosto de comer bolo de morango. Pois é. Mas comer bolo de morango, você ter o bolo de morango para comer não é a felicidade. Pode até ser um degrau mas o objetivo final é a felicidade. Para alcançar a felicidade é que é absoluta. Todas as outras instâncias são intermediárias, são subjetivas. Agora, a felicidade é absoluta. Mas outra pessoa pode gostar de Marta Rocha, o bolo de chocolate, né? Não quer dizer que o bolo de morango, nem gosta do bolo de morango. Então, o bolo de morango não é a condição. Então, isso é aleatório. O que é absoluto? É a felicidade. Só a felicidade por ela mesmo é que ele vai dizer que é o bem máximo. Ok? Segunda questão, para Aristóteles, a função do ser humano. Em que sentido a conclusão do filósofo relaciona ética e felicidade? A felicidade pode ser algo conquistado sozinho, individualmente. Você pode ser feliz no meio de pessoas tristes? Como é que você faz para chegar lá? O que a ética diz quanto a isso? O que as suas ações vão falar quanto a isso? Você pode ser ético sozinho? Né? Então, dê ali a sua resposta e clique em enviar. Vamos lá, número 10, aula número 10 é sobre ética aristotélica, agora a parte 2. Um outro trechinho aqui da Ética Nicômaco, tá? Livro 2 do Aristóteles. E aí ele vai dizer assim, mas o agir de modo virtuoso, a virtude, né, hoje a gente pode até chamar de caráter em Aristóteles, mas a virtude, segundo Aristóteles, é agir de que modo? E aqui eu pus em latim a resposta. Virtus in medius, tá? Como está no texto logo em cima. Ou seja, a virtude está no meio. Às vezes eu posso pender mais para um lado, às vezes eu posso pender mais para o outro. Mas no meio é que se encontra o equilíbrio, a virtude. Tá? Número 2. A partir da ética aristotélica, crie 2 exemplos de ações que se identificariam com um vício e 2 exemplos que seriam virtuosas. Tá? Então, dê 2 exemplos. Posso dar sugestão? Lave a louça, varra a calçada. Você está em casa? Não, mas a minha mãe lava, meu pai lava.
Mas por que você não pode fazer? Ah, mas você, para alcançar a felicidade, precisa estar só sem fazer nada, né? Plena e pura quarentena. Não, mas eu vou ser feliz sozinho? Não, estou com um sino aqui agora. Mas eu posso colaborar com a felicidade minha e também dos outros. Né? Até que ponto eu, sendo, de certa forma, ético, aqui ética falando como coerência de uma vida em comunidade, tem algumas coisas que eu posso melhorar na vida de todos e que podem ser um caminho para a felicidade. Tá? Vícios eu não vou dar exemplo aqui nem dicas, aí vai ficar com vocês, ok? Clique em enviar aqui que eu estou esperando as respostinhas de vocês. Provavelmente agora nos próximos dias terão mais 2 aulas para entrar aí, a 11 e a 12, tá? E aguardo lá, e assim que vocês corrigirem eu já estou passando aqui, porque eu sempre recebo aqui as mensagens de vocês. Ah, outra coisa, pegam no pé dos colegas de vocês que não acharam e não descobriram ainda o Classroom. Tem gente aqui que não entrou e não fez nenhuma atividade até agora, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.